a nossa pauta. Aqui, a gente está aqui na análise de sensibilidade, cenários e árvores de decisão. A gente está aqui no tópico 4. Tópico 4 lá. Só lembrando, eu acho que é bom sempre a gente ter, né, no nosso radar. Aonde que veio tudo isso? Né? Tem a ementa e até então nós temos o plano de ensino, tá? Que aqui, o que acontece? A ementa, né, vem lá do projeto pedagógico, lá tem toda uma amarração. Mas tem 4 tópicos aqui, certo? No nosso conteúdo programático. Nós já estamos aqui nesse 4º tópico, ok? Esse 4º tópico, análise de sensibilidade, cenários e árvores de decisão. Aonde que a gente vê? No plano de ensino, é que aqui o plano de ensino acabou derretendo, tá bom, gente? Mas a gente vê aqui, ó. Tá vendo esse conteúdo previsto? 1, 2, 3, 4, assim? Aonde que ia ter a prova, e aí depois até 1, 2, 3 aqui, até o 3º, né? Projeto de renovação e substituição de ativos, é exatamente esse sistema, ó. Projeção do fluxo de caixa, tá vendo? Tópico 1, tópico 2, tópico 3, projetos de substituição e renovação de ativos, tá vendo? Que ele vai até o quê? Exercício 15. Então, tá tudo amarradinho aqui, ó. Amarradinho naquilo que a gente faz. Tudo bem? Então, aqui ia ser a análise complementar e dentro de alguns exercícios mais, até o 12 é uma construção conceitual, tá? Do 12 para frente, do 13 até o 15, aí sim a gente coloca a mão na massa. Legal? Então, a prova muito, se tivesse, né, no caso, ia ser colocada. E a gente até faz uma revisão antes, caso vocês tivessem, tá? Mas eu, com as turmas, eu faço isso. Tá bom? É uma revisão na aula anterior. Então, ó, 13, 14 e 15. Agora nós estamos nesse 4º tópico aqui. Então, no plano de ensino aqui, ó, tá vendo que análise de sensibilidade e árvore de decisão, a gente tem um monte de exercícios aqui, certo? Então, o exercício 16, 17, 18, 19, eles estão aqui porque eles são grandes, tá? Eles são bem grandes, tem uma parte de complexidade de análise aqui que é importante a gente ter. Então, só para vocês terem uma ideia do que nós caminhamos. Aqui, o que derreteu? Derreteu a parte de datas, tá? E também a parte do quê? Da contagem regressiva aqui, porque a gente acaba não sabendo e não tendo a visibilidade toda, né, de todas as situações semanais. Mas o que a gente consegue perceber aqui é uma sequência, tá bom? E aí, dessa sequência, a gente já olha os nossos pontos necessários aqui. Então, onde que eu encontro o tal do plano de ensino? Só lembrando que está lá dentro do Moodle. É informação velha? É jornal velho? É, mas a estrutura dele ainda vale, tá? Em relação àquilo que a gente precisava fazer. Aonde que tá? Vamos lá. Entrar dentro do Moodle e aqui, ó. Tá vendo? Diretrizes e planos. Tá vendo aqui, ó? Plano de ensino. Então, esse plano de ensino que a gente pega e faz o link entre as coisas. Material de apoio, nós não estamos colocando aqui, mas o que acontece? Lista de exercícios. O resto está oculto aqui, porque mudou a numeração, enfim, né? Eu deixei a parte oculta. Mas, ó, lista de exercícios está aqui, tá? Essa lista de exercícios, exatamente, casa todo mundo. Então, casou ementa, que casa plano de ensino, que casa com a nossa lista operacional, que casa exatamente com a nossa avaliação, tá? Só para vocês entenderem a lógica de como funcionam as minhas disciplinas, tá bom? Vamos lá? Sem mais delongas, a gente está aqui no tópico 4, então análise de sensibilidade. A gente já fez aqui a A e aí a gente já estava entrando na B, mas eu acho que é importante a gente retomar, tudo bem? Né, o exercício até para refrescar o que a gente precisa fazer. Só uma coisa. Então, aqui, quando eu coloco o ROS versão 2002 aqui, tá? Que é o San Vicente que traduziu,
página 368, capítulo 16.5, fala, professor, onde que eu estudo? É nessa referência aqui. Tudo bem? Só uma questão, eu sempre brinco que não parece, é uma lista aqui só de 19 exercícios e tal, mas a gente já está na página 368 do livro, tá? Então, só para ter uma ideia, né, do que a gente pega e vai sintetizando. Quer pegar e fazer de forma autodidata? Eu acho que é importante também fazer. Mas eu acho que em aula existe uma aceleração importante aí para a gente conseguir conseguir cumprir conteúdos e varrer conteúdos aqui que o planejamento do Mackenzie requer. Legal? Então, estamos lá no capítulo 16, lá do Ross. Vamos lá. A Good Time Corporation é uma cadeia regional de lojas e departamentos, permanecerá operando só por mais um ano. Tá? Então, essa é uma informação importante. Tá? Que a gente não tem perpetuidade, não tem nada. Então, isso faz com que eu restrinja muito o que vai acontecer com essa companhia. E aí a gente coloca lá, a probabilidade estimada que o ano seja favorável é igual a 60% e a probabilidade de recessão é de 40%. Isso, só lembrando, é o último ano aí de operação dessa empresa. Então a gente começa, por que a gente começa com essa situação? Porque é a mais simples, tá bom? E aí, com isso, com um ano só de duração, ela é a parte mais simples, mas também é uma parte didática, tá bom? O que acontece? Isso aqui numa árvore de decisão a gente chama de binomial, tá bom? Então a probabilidade estimada, só para a gente lembrar a nossa aula passada, o que é? A gente está aqui num diagrama, primeiro a gente vai ver se a gente vai ter investimento ou não, aí depois a gente sempre, o que? Numa árvore de decisão, você coloca as decisões e os cenários possíveis, decisões e cenários possíveis. E a partir daqui, a gente consegue olhar qual que foi a probabilidade de A acontecer e probabilidade de B acontecer. A gente olha o que? A média simples ou a média ponderada. E a partir disso, a gente só passou lá pelo teorema do limite central e do limite central a gente começou aqui, né? Falar, olha, o que vai acontecer nessa situação. Então, ó, 60%, 40% de cada um dos cenários e voltando aqui. Tá? Então, aqui a árvore binomial projeta-se um fluxo total de 250 milhões de dinheiros aqui em caso de cenário de expansão e 100 em caso de cenário de recessão. O pagamento prometido de juros de dívidas é de 150 milhões por ano. Suponha um modelo de um único período. Lógico que eu já coloquei aqui, né? Então, já reforça, é meio redundante aqui. Tá? Além disso, supõe a neutralidade em relação ao risco e a taxa e uma taxa de desconto de 12% ao ano. Ou seja, neutralidade em relação ao risco de capital próprio aqui, tanto para ações quanto título de dívida. Ou seja, nós estamos fazendo da forma mais simplificada possível. Como que foi que a gente fez, então? Ó, qual é o valor total das ações da empresa? Dá uma olhadinha o que a gente fez. Ó, nós temos aqui investimento e cenários. Cenários, aí eu tenho 250, gerar operacionalmente 250 contra em cenário de expansão e em cenário de recessão 100 mil. Só lembrando que a gente está falando aqui, né, o valor da empresa e o valor o quê? De mercado. Então, o que a gente está dizendo? O que é o valor de mercado? É esse valor das ações aqui. Geralmente a gente parte de valor da empresa, vocês vão, se fizermos valuation juntos aí, valor da empresa mais é igual, né, valor da, deixa eu ver aqui, 1 mais menos, isso aqui.
Valor da empresa é igual ao valor de mercado mais as dívidas menos o caixa. Tudo bem? Então, perdão, deixa eu ver. Valor de mercado mais dívida menos caixa. Ok. Então é isso aqui que a gente faz com a nossa situação. Essa dívida bruta, certo? Bruta para a gente ver. Eu estou interessado aqui nesse valor de mercado. Legal? Então, o que a gente fez? Primeira coisa, qual é o valor só dessas ações, só olhando aqui para o meu valor de mercado aqui. Pega 250, pega 100, traz a valor presente a 12% e o que acontece? Pondera por 60% e 40%. O que nós fizemos? Então, o fluxo de caixa total contra os juros de dívida. Legal? Então, lá na frente, então eu tenho 250 menos os 150 aqui, tá vendo? De dívida, né? Os juros da dívida, perdão. Trazidos isso a valor presente. Quanto que dá o quê? O fluxo de caixa livre, entendeu? A minha operação está gerando, meu fluxo de caixa livre está dando 100 e aqui está dando menos 50, se eu estiver num cenário de recessão. Bacana? A partir disso eu coloco as minhas probabilidades. As minhas probabilidades lá no futuro ainda está o quê? Está de 40. Se eu pego em y mais 1, certo? Em y0, que é este momento, o fluxo de caixa livre ponderado é quanto? É aquele 40 lá da frente trazido a valor presente, 35,71 milhões aqui, que vale esse preço das ações. Certo? Então isso foi o que nós vimos até a aula passada. Qual é o próximo item, então? Né? Agora ele dá o valor aqui. Sendo o valor total das obrigações emitidas, sempre a gente está pensando em o que é fluxo, o que é estoque. Isso aqui ó, é o que? Fluxo ou estoque? O valor total das obrigações emitidas. É estoque, tudo bem? Estoque de dívida. O fluxo é os juros que eu estou pagando, né? Que é os juros de 150 milhões. Ó, os juros da dívida, isso sim é um fluxo, certo? Um fluxo por quê? Porque ele está baseado no tempo, né? Enfim. E aí o fluxo de um ano para o outro. Quem que gera isso, tá? Eu vou colocar nessa cor. Quem que gera, então, esses juros é essa dívida. Dá uma olhada como está cara a dívida, né? Então, imagina, não é à toa que está falindo, mas está 108 milhões aqui o estoque da dívida. Então, 108 milhões eu tenho de dívida, só que essa dívida está custando 150 por ano. Qual é o custo esperado de falência em caso de recessão? Certo? Então, vamos ver, ó, olha isso. O custo operacional da falência, né? Custo operacional de falência. Operacional de falência. Vê se você concorda comigo. É o fluxo operacional, né? Em recessão, certo? Fluxo de caixa operacional, certo? Fluxo de caixa operacional. Em recessão, lá de y mais 1, né? Y mais n, recessão, no cenário de recessão. Tá? E aí, menos os juros, certo? Menos os juros lá da frente. Só mais um, certo? Então, o que isso vai gerar? Né? O meu caixa, né? Então, o custo operacional que eu vou ter
em relação à parte das falências. Só que sem o estoque de dívida. Com o estoque de dívida, falar, ó, faliu isso aqui é só olhando para fluxo, tá? Fluxo. Se eu olhar mais o estoque de dívida, qual é o custo de pegar e falir? Na hora que faliu, eu deixo de dever, vamos dizer, entre aspas, tá? Mas aqui eu estou fazendo um custo operacional de falência sem o custo total aí da falência, tá? Que custo total seria esse, né? O custo financeiro aqui, custo financeiro da falência, vê se você concorda, é o custo operacional da falência mais o estoque de dívida, certo? Mais as dívidas, certo? Então, claro que isso aqui a gente vai trazer isso ao valor presente, e aí a gente faz as nossas contas. Deixei de operar. Então aqui é o item B. Deixei de operar, beleza? E vamos só ler aqui por que eu coloquei o cenário. Ó, sendo o valor total das obrigações emitidas de 108, qual é o custo esperado de falência em caso de recessão? Tá? Então aqui, ó. O fluxo operacional lá de recessão, certo? Então, lá de recessão. Lá de recessão que eu vou ter. E os juros que eu vou cobrar. Que eu vou ter aqui. Então, disso, a gente já calculou uma parte dessa brincadeira lá no momento y mais 1 aqui, né? Y mais 1. Calculamos isso lá no futuro. Trazendo aqui para o presente, a operação me custa isso. Mas quanto que está a dívida hoje? Né? A dívida que vai gerar tudo isso, certo? O custo financeiro da falência, o custo total, né, aqui da falência em y mais 0, é o custo, né, operacional da falência hoje, y mais 0, mais as dívidas em y o quê? Em y mais 0. Tá fazendo sentido isso, gente? Pego tudo que você vai dever ainda em um ano de operação com aquilo que você deve, é isso que é o resultado. Vamos fazer as contas? Queria saber se nós temos dúvida em relação a esse racional aqui, tá? Eu aguardo. Enquanto vocês vão pensando ou vão ter a situação, eu vou modelar isso aqui, tá? Então, para modelar, eu vou ver aqui, ó, o nosso... Valeu, obrigado, viu, gente? É importante, Carol, né? É importante vocês me darem o feedback aí pra gente ver. Aqui, ó, olha o que vai acontecer. Caso de recessão. Então, vamos fazer o nosso fluxo de caixa. Vamos fazer tudo em verde, vamos fazer azul, sei lá. Né? Vamos fazer aqui, vai. Neutro. Daqui é tempo, daqui é hoje. Lá vai ter um fluxo de caixa lá de recessão, tá? Fluxo de caixa de recessão a gente já viu quanto que é. Que é aqui, ó, não é, ó? De recessão 100 milhões, não é? Então, aqui, ó, 100 milhões aqui na frente, 100 milhões de dinheiro, 100 milhões, que vai ter. Isso aqui é y mais 0, e aqui é y mais 1, tudo bem? Feito isso, o que vai acontecer? Essa data aqui, ó, essa data aqui é y mais 1. Se a gente tivesse exatamente em tesouraria, a gente fala, antes do vencimento, a data do vencimento, ou aí tem um monte de complicação. Mas aqui a gente está só fazendo de uma forma bastante simples. O problema é de, passou um ano aqui, o que vai ter? A gente vai ter um fluxo aqui, na verdade, de menos o quê? 150 milhões aqui de dívida, não é verdade? Porque passou um ano. Então, a partir disso, eu olho para a parte operacional. Quanto que custa
esse fluxo de caixa operacional. Eu já vou colocar aqui de forma negativa, porque a gente está sabendo que aqui, ó, aqui está dando quanto? Só de cabeça. Né? Tá dando 50 negativo? 50 negativo. Se eu trouxer a valor presente, vai dar alguma coisa negativa aqui. Tá bom? É o fluxo de caixa operacional, né, no caso da falência, lembrando que isso aqui é uma receita em recessão. Recessão. Tá? Então, feito isso, a gente pode colocar, falar, ó, tá bom, isso é o fluxo de caixa, o custo operacional da falência. Só que isso está sem dívida. Na hora que eu colocar o custo total dessa brincadeira, né, eu não tenho uma dívida e eu vou ter que pagar essa dívida, vamos dizer, certo? Então, o fato de eu pagar a minha dívida, o meu estoque de dívida, também não é uma saída de caixa, tá? É uma saidinha de caixa aqui, não é verdade? Então, vê se vocês concordam comigo que o meu custo financeiro total aí da falência é aqui o pagamento do estoque de dívida. Desnecessário dizer que eu estou no momento zero, tá? Insisto novamente, olha a importância de sempre colocar onde? O quê? O diagrama do fluxo de caixa, certo? Então, eu posso pegar, na hora de responder o problema, posso parar aqui, mas eu queria falar, ó, o custo total aqui, se eu pedir o custo total é essa parte aqui da minha falência. Vamos fazer o problema? Né? Queria que vocês pudessem fazer. A taxa de juros é colocada tanto para dívida quanto para capital próprio, enfim, independente do que estiver acontecendo, a minha taxa de juros aqui é de 12%, não lembro. Vamos dar uma olhada, de 12% ao ano, certo? Então, de 12% aqui, 12% ao ano. Faz o fluxo de caixa operacional para mim, ó. Fluxo de caixa operacional. Vou só colocar aqui em verdinho. Caixa operacional em caso de falência, mas no momento Y mais 0. Ou seja, no momento presente, quanto que é essa brincadeira aqui? Vocês concordam? Nós estamos colocando aqui, ó, né? 100 e 50. Não, 50 não. 150, né? 100. Esse menos aqui, ele não tá, é menos 150, é 100 menos os 50 aqui de juros, tudo bem? Esse menos significa não a parte de sinal, mas que um subtrai do outro. Certo? Então, aqui colocando esse custo lá da falência, vamos trazer ele a valor presente. Faz aí, por favor. Vamos fazer no HP. Quem gosta aí de HP. Vamos ver quanto que está dando aqui. Deixa eu só ver lá na frente. Vamos fazer aqui, ó. Né? Vou abrir um emulador aqui pra gente. Tá menos 44.642? Menos 44, 600, 60, exatamente. Muito bem, é isso aí. Ok? Isso aí, Felipe. Eu falo Fê, mas é Fi, tá bom? Vamos lá. Beleza, ó. Vamos lá, que conta que foi feita? Ó, 50 negativo, certo? Por que 50 milhões negativo? É porque deu 50 negativo lá na frente? Foi isso? Então, esse 50 milhões negativo, o que acontece? Lá no FV, eu coloco 12i, 1N,
PV. Tcharam! Né? É isso que o Felipe falou aqui, ó. Eu vou 642.9 aqui, certo? Pessoal, aqui eu acho que não precisa colocar todos os comandos HP, precisa colocar, me diga aí, tá? Então aqui, ó, esse valor 44, milhões, 44,60, ó, vou fazer um arredondamento, tá? Milhões aqui, certo? Então, olha isso. Aqui, ó. 44,64 milhões. 642,29, enfim. Né? 29 lá. Pagamento de estoque de dívida, vamos colocar? Então, ó, resposta número 1, né, o fluxo operacional disso aqui. Bem tranquilo, né, gente? O que é difícil aqui nesse problema? Não é a matemática, é montar o problema, entendeu? Montar a parte, você conseguir modelar o problema. E o modelar o problema é literalmente fazer o fluxo de caixa. Isso aqui é o item B, só lembrando, eu estou colocando aqui, é o item B, tá? Continuação do item B. Então, vamos colocar mais quem? O pagamento de dívida. Quanto que é o estoque de dívida? É 108,93 milhões. Aí, ó, né? 108,93 milhões. Então, qual o custo total aqui? Vai ficar esse estoque aqui, então mais dívidas. As dívidas são de 108 milhões e 930, né? 108,93. Soma esses dois, vai dar 144 com 8, 52, né? 52, mas aqui tem aqui 53. Vamos lá? Então, 108,93. Não lembro como é que a gente fez aqui. Deu positivo com positivo. Aqui, você soma eles, tá? Então deu 53. 153,57 milhões. Vê se tá claro aqui para vocês. Queria falar uma coisa. De novo, chamar a atenção para a importância de fazer isso aqui. Sabe por quê? Porque aqui nós estamos... Tá vendo que esse fluxo de caixa operacional na HP deu positivo? Ou seja, deu positivo porque aqui é negativo e aí eu falo, não, é positivo aqui. E na hora que eu coloco estoque de dívida, eu coloco ele negativo. E aí o que vai rolar? Né? É fácil, gente, é fácil na hora de prova, na hora de avaliação, e mais do que a hora de prova, mais do que a hora de avaliação, é fácil na hora de você pegar, estar fazendo negociação, estar com o cliente, ou estar fazendo modelamento, você subtrair aqui, tá? Você fazer qualquer farofa aqui, e essa farofa daria quanto? Daria um valor que dá errado, mas qual é o problema? Não é um problema na matemática, porque eu sei que vocês sabem digitar e somar. O problema está no modelamento e na interpretação. Certo? Ser um pouquinho repetitivo, mas importante eu bater e insistir nessa tecla. Legal? Alguma dúvida em relação ao B, como que a gente pegou e achou? Certo? Para você estar batendo a conta, né, 153,57 aqui. Espero que esteja batendo aí para vocês. Espero que vocês estejam fazendo. Certo? Próximo ponto. Então, o que acontece?
Valor total da empresa aqui. Já tô lendo aqui o problema aqui, ó. Vamos lá. Então aqui já está respondida, vamos lá. Qual é o valor total da empresa? Lembrando, então o valor total da empresa, a gente fez aqui, ó, né? O valor da empresa, onde que está você? Está aqui, ó, né? O valor total da empresa. Você concorda que ele não deu caixa pra gente? Então a gente vai pegar o valor de mercado mais o quê? Mais o tal do valor da dívida, não é verdade? Então, fazendo isso, a gente consegue chegar no valor da empresa. Olha isso. Já tenho o valor lá de mercado, eu já tenho a dívida, só que eu não tenho caixa. O caixa, então, eu considero o quê? Zero. Legal? Faz então o item C aí para mim, né? Valor da empresa, o item C, que vai ser, né? Valor da empresa aqui, ó. Valor da empresa. Aqui é o passivo, aqui é o PL. E a gente coloca aqui, né? Do ponto de vista financeiro. Não do ponto de vista contábil, tá? Mas aqui ó, são as dívidas. E aqui o valor de mercado. O valor de mercado, hoje, é a capacidade que ele tem o quê? De gerar de fluxo de caixa futuro, não é verdade? Então a gente já viu esse valor. Já tem o valor da dívida, chegou no valor da empresa. Faz essa conta aí para mim, por favor. Vamos ver quanto tá dando. Valeu, legal, legal. Obrigado, viu? Pessoal, se vocês souberem que tem alguém que está nessa disciplina, tá bom? Que não está aqui hoje na nossa aula, não sabe das nossas resoluções aqui em relação à prova, em relação à semana que vem, por favor, e sobre a entrega, né, da nota 1, eu peço para que avisem, para que as pessoas participem, para que ninguém fique de fora. O problema é, depois de escancarar a porta, a gente vai fechar a porta, tá bom? Né? E na hora que fechar, a gente às vezes não tem condições de, sem prejudicar quem está participando, quem não está participando, prejudicar quem está participando aqui, certo? Então, por favor, aí, eu peço que ajudem. Eu acho que a nossa mail list aí, pelo menos até agora, não surgiu nada, porque nada de problema, porque a Elo e a Carol aí já, eu acho que já tem um e-mail, um mail list bastante completo, tá? Por favor, eu peço para quem não está recebendo, não estou recebendo a lista, alguma coisa, por favor, procurem os representantes que eles têm distribuído as listas, as resoluções e tudo, tá bom? Né? Fora a coisa que eu não soltei, que a gente falou também lá no início da aula, certo? Então vamos ver o que a gente pode ver aqui. Quanto que está dando o valor da empresa, então? O valor da empresa é sempre no valor presente, tá? O valor, né? Só lembrando que é o valor de mercado trazido ao valor presente, Professor. mais a dívida no valor presente, só um Claro, minutinho, claro. tá? No valor presente, menos o caixa aqui no valor presente. Diga. O valor de mercado da empresa seria o exercício A, certo?
Que foi a... Positivo. Já tá tudo calculado. então, que foi a parte que a gente... A gente sempre vai fazer, por exemplo, quando tiver esses dois casos, o valor de mercado sempre vai ser a ponderação entre as duas probabilidades, seria isso? Isso, isso. Tá, A gente pega o cenário aqui, tá? beleza. Então, 35, não lembro. 71. Vamos ver aqui. 35,71? Isso. 35,71. 71. Lembrando da onde que surge isso aqui, lá do 40, lá dos 5, agora não lembro, dos 40, né, porque é a ponderação, e aí dessa ponderação a gente consegue lá, né, 40 lá na frente, 40 lá na frente e 35,71. Mais as dívidas, 8,93, menos o caixa, mas o caixa está vazio, então tá zero no caixa aqui. Então, por favor, vê se está batendo aí o valor da empresa. Tá? Enquanto vocês estão fazendo isso, eu estou tentando entrar aqui num outro ponto aqui, tá? Deixa eu só ver. Quanto que deu aí, gente? Deixa eu só ver se o valor tá dando negativo. Não, não tá dando não. O valor lógico, né? O valor da empresa, ele é aqui em termos de dívida, né? Mas eu estou somando, tá? Então, nesse caso, na hora que eu somo, não... Isso, positivo. Moçada, beleza? Sobre esse ponto aqui, 144,64 milhões que vale essa empresa. Por que que ele não é negativo nesse caso aqui? Porque eu estou somando aqui, certo? Esse valor aqui eu já fiz a ponderação lá, né? O Felipe perguntou. Eu faço sempre a ponderação? Faço pela média ponderada aqui. E a média ponderada lá, trazida ao valor presente, eu consigo olhar um valor médio, tá? Um valor médio do valor de mercado da empresa. Tá bom. Mais as dívidas. Ótimo. E aí isso, menos o caixa aqui, o caixa que seria aqui, dá o quê? O valor da empresa. Só que esse caixa aqui não está mostrado, então por isso que é importante a gente ver, certo? Vamos só falar aqui, acho que dá tempo para a gente olhar. Eu queria mostrar aqui para vocês. Pessoal, estamos aqui no terminal da Bloomberg, tá? Eu estou pegando a Apple de novo, porque, enfim, né? Dá pra gente ver aqui como é que tá. Mas tá vendo que aqui, a Apple inteira, tá vendo, títulos sem garantia, o que eu estou pegando? Eu estou entrando em Capital Structure, tá bom? Na estrutura de capital, CAS, estrutura de capital dela. Então, nessa estrutura de capital, aí a gente pode entrar em outros pontos, mas é importante a gente ver, Eita, né? Vem aqui, tá vendo? Total debt, né? Outstanding, né? Que está a mercado aqui e o valor do capital de mercado aqui, o valor de mercado aqui do capital, tá? Quando a gente olha, deixa eu só lá na descrição do ativo, tá? E o gráfico de resumo, a gente vê aqui a descrição. Vamos lá para a descrição do ativo. E aí, na hora de descrição, eu vou precisar olhar para a nosso
nossa situação. Vamos pegar os índices, vamos pegar a receita, informação do setor, e aí aqui. Deixa eu ver, tem uma parte setorial, mas tem uma parte... a parte dela da estrutura de capital mesmo, né? Enterprise Value aqui, vou pegar o Estimates aqui. Agora me deu branco, né? Que é o FA. Deixa eu pegar aqui, ó, a função Financial Analysis, a análise financeira dela. Vamos ver se eu consigo olhar ratios, segmentos personalizados. Só mais um minutinho que eu queria mostrar para vocês, tá? Como que é essa brincadeira aqui, não é Financial Analysis, tem uma parte de valuation dele. E agora eu esqueci o nome. Acho que avaliação relativa, né? Equity ou RV, tanto faz. Vamos ver se vai rolar aqui, ó. Aqui é a relativa. Capital próprio. Só eu perdi a tela, desculpe, né? Deixa eu ver aqui, RV aqui, se a RV é da Relative Valuation. Se eu consigo achar a danada. Tá. Só um minutinho aqui que me deu branco. Para nós olharmos exatamente o cálculo que a gente acabou de fazer, só que aí numa empresa de verdade, tá bom? Então, o que o mercado utiliza? Deixa eu só ver se eu tenho alguma anotação rápida aqui, senão eu vou ficar devendo aí para vocês. Deixa eu só ver se eu tenho alguma anotação. Olha aqui, confiar na memória. Às vezes dá problema. Gente, eu vou ficar devendo mesmo. Eu vou pegar aqui, ó, vamos ver. Os analistas, deixa eu pegar se os analistas têm aqui a ANR. Que é a análise da Apple. Daqui as forças compradoras, vendedoras, opções de oferta. Não, eu vou ficar devendo, né? Eu vou ficar devendo a parte vamos colocar cast aqui, só da estrutura de cast. The capital structure, detalhes do ativo. Vamos só ver a última tentativa da gente conseguir fazer a valuation da empresa, tá? O que nós estamos fazendo? Não, não é. Aí a matrix. Tem aqui quem que são? Isso aqui é a estrutura, né? Das empresas que tem ações e dívidas da empresa. Quem são os credores aí da empresa, mas não. Ah, que pena. Que pena. Eu vou ficar devendo aqui. Por mais que eu esteja aqui insistindo, eu falo, não, questão de honra, vamos lá, tal, não sei o quê, mas eu já eu lembro, né? Tomara que seja ainda dentro da aula, tá bom? No final das contas, a intenção aqui era realmente mostrar como que essa equação aqui, que parece bobinha, que nós estamos fazendo aqui de uma forma super simplificada, com um ano só, né, com uma taxa só, a gente vê que essa estrutura conceitual que a gente está vendo é a estrutura que o mercado usa. E aí eu queria mostrar para vocês isso sendo feito no mercado,
Legal? E aí colocar as forças e as avaliações. Como que eu vejo aqui essas avaliações ponderadas, né, dessa situação. Vamos dar só uma olhada na questão dos sinais. Deixa eu só entender um pouquinho melhor sobre os sinais da equação aqui, ó. Só lembrando aqui, ó, o valor da empresa aqui é igual. Dá uma olhada no tamanho aqui, certo? Então tem que ser igual a esse mais esse, certo? E menos o quê? Menos o caixa? Porque o que acontece? Se eu tenho uma dívida, e isso que seria interessante olhar para a Apple, eu vou lembrar ainda. A dívida bruta menos o caixa dá o quê? Uma coisa que a gente chama de dívida líquida. Então a dívida líquida é uma medida super interessante porque a Apple ela vai ter muito no caixa, muita grana no caixa, porque ela é uma empresa que ela precisa estar preparada para, eu vou falar de uma forma bastante grosseira, mas para matar no ninho. Porque se vem alguma empresa .com querer começar a concorrer com a empresa, o que vai acontecer? Você literalmente pode pegar uma empresa que custa nada e ela se tornar um grande concorrente, tá? Claro que a Apple está num segmento ainda de hardware, essas coisas, mas não nos enganemos, eles têm um nível de concorrência muito forte. Uma empresa de garagem, isso fica mais evidente nas empresas de garagem que a gente fala, né? Quando você tem empresas de software começando e que o que era uma Decolar há 10 anos, o que era um Google, né, há 10, o que era um YouTube 10, 20 anos. Então, é esse tipo de situação que eles têm muito caixa. Deixa eu só olhar aqui. Então, tudo bem essa questão desses sinais? Então, eu não sei se é esse o ponto, tá? Em relação a por que eu estou somando, né? Então, dívida com valor de mercado, né? E aí a gente vai ver aqui o porquê que a gente está somando, né? Enfim, né? Fazendo esse tipo de situação. É isso que você está me perguntando aqui, Ramon? Aí é importante aqui só para a gente ir para frente. Legal? Né? Qualquer coisa a gente volta, tá? Vamos ver o que rola. Eu ainda tentando ver a parte do valor de mercado, né? Então, valor de mercado atual, custo do valor de mercado atual. Gente do céu, né? Eu perdi. Vamos pro item D, tá? Então vamos lá pro item D, que está colocado aqui para nós. Vamos lá. Qual é a taxa de retorno prometida das obrigações? Putz, isso é bem intuitivo, não é verdade? Então vamos pegar a taxa de retorno anual, né? Isso aqui, né? O retorno das obrigações, ver o quanto que há os juros em relação ao estoque, não é verdade? Então, o retorno da dívida não é sempre um fluxo pelo estoque? Então, não é sempre o fluxo pelo estoque, o fluxo é os juros? Se fosse um retorno do investimento, não seria o quê? O lucro, né? Lucro operacional aí, dividido pelo investimento. Aqui, retorno da dívida é juros dividido pelo custo da dívida, não, pelo estoque da dívida, pela dívida. Não é dividendo, dívida, tá? Então, em que momento? No momento y mais zero.
sempre, nessa situação aqui. Por favor, se vocês puderem dar uma calculada na nossa brincadeira, ver o quanto que está sendo. Lógico que isso aqui transforma depois em percentual, né? Vezes 100 para transformar em percentual. Então, o nosso retorno de dívida, né? Isso aqui percentual, né? Dá uma olhadinha aí para mim quanto que está sendo, e eu estou aqui que nem um doido tentando abrir aqui os comandos, né? E dar aonde eu tenho alguma anotação para mostrar para Ô, vocês. professor, uma dúvida. A gente tem que trazer Opa, os juros diga da lá. dívida para o momento zero, certo? Sim, Então deixa eu seria o só ver. 150 PVFV com 12% de taxa. É isso? Com 12%. Não, aqui o que acontece? Ele está dizendo que, independente disso, os juros, ele não está somente lá naquele futuro. Tá ótima a sua pergunta. Nesse sentido, deixa eu só colocar. Não precisa, porque ele tem uma parte do problema falando isso aqui, ó. Opa, volta. Oxe. Aqui, ó. O pagamento prometido de juros de dívida é de 150 milhões por ano. Ou seja, ele não está especificando que é só lá na frente que está acontecendo. Todos os anos está Entendi. acontecendo. Então, tanto Né? faz o momento, Essa é a seria questão. 150. Entendi. Exatamente. 150 aqui, tá? Aqui a gente só não fez o X aqui, mas em qualquer momento seria 150 Entendi, tá. acontecendo essa brincadeira. Beleza, obrigado. Beleza? Disponha, tamo aí. Eu tinha isso anotado. Eu juro que eu tinha. Eu acho que me deu uma luz. Espera aí, só um minuto. Enquanto vocês estão vendo aí, eu estou vendo uma outra parte aqui, tá bom, pessoal? Né? Deixa eu só ver aonde você está, Mr. Bloomberg. Bloomberg. Não consigo baixar. Fechou? Então, vamos só ver onde que está. Ver o valor aí, tá? Por favor. Eu não tô. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É. Ou realmente. Deixa eu ver se WACC não. WACC é outra coisa. Quanto que deu aí o custo da dívida? Tudo em milhões aqui, tá? E aí, ver quanto que tá dando aí pra gente, por favor. 1,37. Certo? Acho que seria 1,37 vezes 100, certo? Tá, 137%. ó. Ou seja, os juros... É isso mesmo, Fê, né? Os juros está sendo maior do que a própria dívida, então é 137
e alguma coisa aqui, não é? 77777. Né? 777, certo? 137% de dívida, tá bom? Então, a gente pega e consegue fechar. Deixa eu ver assim se tem mais algum item do nosso ponto aqui para a gente resolver. Uhum. Eu pensei em fazer um blog de viagem quando eu tava lá Beleza. em Portugal. Nossa, tem muito conteúdo, né? Qual é a taxa de retorno prometida, né, das obrigações? Então a gente tem aqui que é 137%. Né? Então a gente acabou de resolver o quê? O exercício 16. Tranquilo, pessoal, né? Acho que isso é um ponto legal para a gente ver o que nós estamos vendo nesse momento aqui. Beleza? Eu só vou fazer o seguinte. Aqui, mostrar, né, o tal do custo. 137 não é muito? Depende. Aqui, lógico, para uma empresa gigantesca como a Apple, tá vendo? Aqui tem o que é? Daqui a estrutura de capital, eu peguei o custo médio ponderado de capital WOC aí, tá? WACC, o custo médio ponderado de capital. O que acontece? Como que está o capital, né, em termos de mercado, né, o capital, né, que é o valor da empresa aqui em termos de mercado, dívida de curto prazo, dívida de longo, as ações preferenciais que eles não têm, ou seja, né, a parte do capital dele, tá vendo? É muito mais o que capital próprio do que de dívida, certo? Só que nós estamos falando aqui, estão tudo em milhões de dólares, não é verdade? Então, se a gente está em milhões de dólares, esse 1 milhão 387, coloca mais 6 zeros, vai ser 1,387 o quê? Trilhões de dólares. É isso, gente? Então, só para a gente ter uma ideia do que rola aqui nessa empresa. Acho que eu vou só colocar aqui, ó. Vamos colocar a nossa maior 1,387, quase 1,4 trilhões de dólares. Petro 4. Tá? Para vocês verem a estrutura de capital dela. E ao mesmo tempo eu gostaria de mostrar para vocês um outro ponto aqui, que é Banco Central do Brasil. E aí as nossas taxas aqui, ó, certo? Sei que a gente já tem muita gente que já conhece, tá? Petróleo brasileiro, ué. Né? Aqui, panorama da empresa. Deixa eu só ver a Petro. A nossa Petrobras aqui, vamos pegar o WACC. WACC. E vamos ver quanto que era a Apple inteira mesmo, né? Vamos colocar aqui em dólares. Deixa eu ver aqui a nossa parte, mas olha, ela é 1,3 trilhão de dólares. A nossa Petrobras aqui, lógico, teve uma forte desvalorização, ela é bastante endividada, tá vendo? Ó? Ela tem quase meio a meio aqui capital, capital próprio e capital de terceiros. E dessa brincadeira, ela tem o valor total aqui da empresa de 744. Porque aqui, colocando P mais PL, né, é igual ao valor de mercado lá do investimento, tá bom? O valor da empresa, 744 bilhões de reais, certo? Então, é isso que está valendo. 744 dividido por um 5, aqui vai dar mais ou menos uns 100 bilhões de dólares, tá? Só para fazer uma conta rápida.
100 bilhões de dólares no primeiro arredondamento que se fizer da Apple, some a Petrobras, que é a maior empresa do Brasil, tá? Então é só para vocês terem uma ideia aí de ordem de grandeza que nós estamos falando. Eu falo isso porque aqui, ó, o custo de capital, tá vendo que o custo do capital próprio, né, tá aqui, ó, ainda é super barato para uma empresa do tamanho da Petrobras, né, de 15,4% aqui de custo de capital próprio. Custo de dívida, mais barato ainda, né, 7,2 aqui ponderada, tá? Esses detentores aqui desses títulos. Já aqui, ó, vamos dar uma olhada para o nosso afegão médio aqui, que a gente brinca com as nossas taxas de juros, tá? Muitas vezes de pequenos negócios, eles vão trabalhar nem ainda em pessoa jurídica, vão trabalhar aqui já olhando para crédito rotativo, tá? Eu vou pegar um não regular só para vocês terem uma ideia, quando a gente olha uma situação de uma empresa pré-falimentar de 137,77, dá uma olhadinha, né, o custo de capital aqui, isso até de 2 semanas atrás, certo? Sempre com uma defasagem. Tô colocando cartão pré, mas aí a gente tem aí uma ordem de grandeza, tá? Isso aqui são os mais altos. Vamos colocar aqui em termos de cartão o que é isso, tá? A nossa ordem de grandeza ainda de juros. Apesar de nós estarmos com o título soberano em 3,25 aí, tá? Então, o mercado trabalhando com viés de baixa. Então, só para a gente ver quando você tem. Lógico, isso aqui é uma situação de cartão de crédito, mas, ó, né? Para vocês terem uma ponderação daquilo que custa para uma empresa que não tem para onde correr em termos de crédito. Legal? Pessoal, né, se nós não tivermos mais nenhuma colocação, nenhum ponto, né, eu agradeço, ainda vou continuar por aqui, tá? E eu peço então que na semana que vem estejamos para fazermos essa avaliação complementar 1, que vai valer a nota intermediária 1, beleza? Então a gente se fala, pessoal. Um abraço. Professor, boa noite.